Filipenses 2:5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Hoje nós estamos no 6º episódio da série Metanoia, uma série que está sendo feita aos pingados, em temporadas, a 3ª temporada. Fomos atravessados pela enchente, depois outros eventos, e estamos concluindo, mas é legal assim, a gente tem um tema e vai trabalhando. E hoje o nosso 6º tema nesta série, onde a gente está falando sobre a transformação da mente, a mudança de mentalidade para uma nova vida, uma nova mente para uma nova vida, são aspectos de como Deus quer nos transformar de velhos em novos homens, novas pessoas, através da obra do Espírito Santo. Hoje o tema é obediência. E é um tema um pouco difícil entre jovens. Por que será que jovens têm uma dificuldade em obedecer muitas vezes? Às vezes é porque o jovem acha que vai dar um jeitinho. Vou fazer do meu jeito. O pai não sabe nada. Eu tenho um jeito melhor de fazer. O jovem às vezes acha que já sabe tudo. E de fato a juventude tem uma coisa fantástica. Ela enxerga um mundo sem tantas coisas atrapalhando. Mas ao mesmo tempo a juventude às vezes não vê os riscos, só vê o objetivo. Enquanto uma pessoa mais velha, mais madura, já enxerga o que pode dar errado. E além disso, o jovem é forte, e às vezes ele se baseia na sua própria força. Ele acha, eu vou dar um jeito. Essa semana eu conversava com um jovem querido nosso, que passou por um problema de saúde, e ele disse assim: pastor, Deus me ensinou que eu não sou o Superman. Eu não consigo dar conta de tudo. Eu caí doente porque eu achava que eu conseguiria dar conta de tudo. Quando Deus nos fala, por exemplo, sobre o descanso, inclusive Deus botou até um dos 10 mandamentos para ser assim: ei cara, tem um dia na semana pelo menos que tu tem que parar tudo. Mas Deus também deu nesse mandamento que tu tem que trabalhar nos outros 6. Isso aqui também serve para aquela galera que não quer trabalhar nunca. O mandamento é: trabalha 6 e descansa 1. Não é trabalha 1 e descansa 6. Mas também tem a galera que trabalha demais. Estou dando um exemplo de como às vezes nós não obedecemos às leis de Deus, os princípios de Deus, e como nós colhemos consequências ruins. Nosso maior exemplo de obediência é Jesus. E eu quero ler sobre isso. Filipenses 2:5 diz assim: tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Repete comigo: mesmo modo, mesma mente de Jesus. E na outra tradução, na RA, coloca para nós por favor, diz assim: tenham em vocês o mesmo sentimento. Então uma tradução fala de modo de pensar, e a outra tradução fala de sentimento. A RA, revista e atualizada, diz: tenham em vocês o mesmo sentimento que havia em Cristo. Porque sentimento, vejam, tenham em vocês o mesmo sentimento. Porque o nosso modo de pensar está atravessado pelo que nós sentimos. Nós não somos somente razão. Nós muitas vezes somos levados por sentimentos. E se Cristo conseguiu obedecer o Pai, Ele obedeceu porque Ele estava com o seu coração, os seus sentimentos inclusive, conectados com os sentimentos de Deus, com a vontade de Deus. E às vezes nós não obedecemos porque os nossos sentimentos nos levam a um caminho torto. Eu queria tanto. Eu estou apaixonado. Eu fiz uma loucura, mas foi por amor. Amor é uma coisa, paixão é outra. Vamos separar as coisas. Que amor poderíamos ter maior do que o amor por Deus? Versículo 6 diz:
Que sentimento é esse? O que Jesus fez? Pois ele, deixa na NAA para nós, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Repete comigo: Jesus, sendo Deus, obedeceu o Pai, se tornou servo, se esvaziou, se tornou homem, se humilhou. E olha agora o mais forte: tornando-se obediente até a morte. Tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Cara, Jesus é o maior exemplo de todos. Imagina a conversa lá no céu. Deus Pai olha para o Filho e diz: cara, temos que salvar essa gente que está perdida. Eu amo eles. Oh, que legal, Pai, vamos sim. Vai custar a tua morte. Tu vai descer, tu vai te tornar um ser humano, que é uma diminuição enorme de quem tu é. Vai assumir a forma de um ser humano, vai te reduzir a uma coisa muito inferior do que tu és hoje. Sendo Deus eterno, habitando nos céus dos céus, na glória da glória, tu vais assumir a forma de um reles ser humano. Tu vai viver como eles, tu vai fazer tudo certo, tu não vai pecar, e no final eles vão te matar, e vai ser para fazer justiça e salvar eles. E Jesus disse: sim, Pai, eu vou. E a pergunta é: quando Jesus disse sim para o Pai, ele estava no céu, e o coração dele era um coração divino, cheio de amor, e ele fez isso por amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo e por isso enviou o seu Filho, e o Filho veio também por amor. Esse era o sentimento que houve em Jesus. Ele obedeceu por amor, ele amava o Pai, e ele amava as pessoas que o Pai criou. Ele amava o ser humano. O amor fez ele obedecer. Então, quando ele vem e obedece, ele assume então a forma de um ser humano. E a pergunta é: agora, quando Jesus assume a forma de um ser humano, ele continuava tendo apenas a natureza divina? Sim ou não? Não, ele tinha agora duas naturezas. Dentro dele habitava a natureza divina, mas também ele tinha a natureza humana. Ele tinha que comer, ele tinha que dormir, ele tinha sentimentos, ele tinha desejos, ele tinha medos. Ou seja, Jesus era como você e como eu, perpassado por uma série de coisas, desejos, tentações, ideias, inclusive loucuras. E aí nós temos uma cena que para mim é uma das mais fortes. É a cena em que Jesus está lá no Getsemane, naquele jardim, na noite antes dele ser ali traído, naqueles instantes antes de ser traído. Jesus está no Getsemane, e ele sabe que no dia seguinte é a cruz, no dia seguinte é morte. Então ele faz uma oração. Para mim é um dos momentos mais fortes da história da humanidade. Uma das maiores guerras espirituais que está acontecendo. O diabo dizendo para ele: não precisa morrer. E o Pai dizendo: segue firme no propósito. E a carne dele dizendo: vai doer. E aí Jesus se prostra. E ele ora e diz: Pai, se possível, cria um plano B. Não dá para salvar essa gente de outro jeito? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, se possível, dá um outro jeito. E aí ele volta, os seus amigos estão dormindo. Ô gente, acorda, você não sabe vigiar uns minutos. Ô Pedrão, acorda meu. Vou orar de novo, fiquem aí. Pai, se possível,
passa de mim esse cálice. E ele começa a suar sangue, e ele fica nervoso, e ele volta, Pedrão dormindo, Tiago dormindo, João dormindo. Galera, acorda aí, vigiem, orem por mim. Jesus pedindo oração, a coisa estava feia. Cara, se Jesus está pedindo oração, e aí ele volta e faz a terceira vez a oração. E aí quando ele faz a terceira vez, ele diz: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E aí o céu tem vitória, e aí nós estamos salvos. E aí se cumpre esse texto. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E olha aqui agora o que diz a consequência. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando ele se humilha diante da poderosa mão de Deus, e ele obedece a Deus, ele se coloca no lugar da obediência, Deus o exalta. Esse é o princípio bíblico. A obediência, ela me coloca em um lugar, primeiro, um lugar de proteção. Quando eu estou em obediência a Deus ou a uma autoridade, eu estou debaixo da mão da proteção daquela autoridade. Porque se eu estou obedecendo, eu estou sujeito. Enquanto eu estou sujeito àquela autoridade está me protegendo. E o resultado, a Bíblia diz que aquele que se humilha no seu devido tempo será exaltado. É um princípio bíblico. Portanto, a obediência, ela é uma negação da natureza humana. Por causa do pecado, a nossa natureza é desobediente. O que foi que o Adão fez? Deus disse: cara, só não come esse negócio, pode fazer tudo, só não come dessa fruta, tem todas as outras. Ah, Senhor, com certeza. O que ele foi fazer? Primeiro ele fez, através da Eva, que era representante comercial dele, fez um acordo com o concorrente, com o diabo, para ganhar uma comissão melhor. E aí comeram juntos do fruto, desobedeceram a Deus. O pecado é desobediência contra Deus. Quando a gente fala de obediência, significa uma vida de obedecer à lei de Deus, obedecer às autoridades que estão aqui na terra instituídas por Deus, governamentais, pai, a mãe, patrão na empresa, e aí vai, as diversas autoridades, o professor na escola. Toda a autoridade, diz a Bíblia, foi instituída por Deus. Ah, foi Deus que botou então esse presidente que está lá? Não, quem botou ele foi o povo. Mas Deus que instituiu o cargo de líder nacional. Deus que criou a ideia de governo. Então a autoridade de um governo é instituída por Deus. Nesse momento Deus tem dado liberdade para os seres humanos botarem quem ele quiser, mas a autoridade foi instituída por Deus. E se o cara está lá e está investido de autoridade, eu devo respeito, honra e obediência, a não ser que ele me mande negar o Senhor. E aí ele está indo contra o meu princípio maior. Mas em todas as outras coisas, eu devo obedecer. Porque a obediência me coloca debaixo da autoridade de Deus, debaixo da mão de proteção do Senhor. Existe uma bênção sobrenatural sobre a obediência. Existe um poder sobrenatural sobre a obediência. Quando nós nos colocamos nesse lugar, Deus honra os seus filhos.
Deus guarda e Deus livra do mal. Quero abrir contigo a Bíblia em Mateus, capítulo 21, versículo 28. Mateus 21, 28. Diz assim: o que vos parece? Um pai tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, ele disse: vai, filho, vai hoje trabalhar na vinha, na plantação. E ele respondeu: sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se o pai ao segundo filho, lhe disse a mesma coisa. Olha só, lhe disse a mesma coisa. Mas este respondeu: eu não quero. Depois, porém, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? E disseram as pessoas: o segundo. E declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vocês no caminho da justiça e não acreditastes neles, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditar neles. Então aqui Jesus propõe uma parábola. Ele diz: olha, o que Deus se agrada mais? Vamos imaginar, na tua casa tem tu e teu irmão, e o pai diz: vai lavar a louça. E tu diz: pai, eu vou. E depois não vai, fica no sofá. E o outro irmão disse: não, eu não vou lavar a louça. Mas foi para o quarto, se arrependeu e voltou e foi lá lavar a louça. No final, qual dos 2 que agradou o pai? O que disse ou o que fez? Qual é o problema? Nós estamos numa época em que as pessoas se dizem cristãos, em que as pessoas se dizem filhos de Deus. As pesquisas do IBGE mostram que as pessoas se dizem evangélicos, católicos, se dizem cristãos. Eu acredito em Deus. Mas as palavras não bastam. Nós estamos em épocas que, se a gente passar os domingos e sábados pelas ruas da cidade, a gente vai ver igrejas lotadas, e glórias a Deus que as igrejas estão lotadas, e as pessoas estão cantando juntos hinos de louvor a Deus, e declarando obediência a Deus. Mas os índices mostram que os maridos cristãos abandonam as suas esposas tanto quanto os maridos que não são cristãos. E que os índices de violência nas casas dos cristãos são mais ou menos iguais aos índices de violência nas casas dos não cristãos. Ou seja, nós temos uma geração que dá louvor a Deus com a boca, que diz sim com a boca, mas que na vida prática não obedece ao Senhor. Nós estamos numa geração em que as pessoas dizem que querem obedecer, dizem sim para Deus com seus lábios, com seus cânticos, mas quando chega na prática da vida, dizem não com as suas atitudes. Dizem não porque praticam o pecado. Dizem não porque estão transando com o namorado, com a namorada. Estão pecando, botando maldição para a sua vida, atraindo a desgraça. Dizem não porque casam e abandonam a igreja. Agora o meu ministério é minha família. Cara, e Deus? E os teus irmãos? Dizem não porque são avarentos, porque quando Deus lhes dá trabalho, quando Deus lhes dá renda, eles pegam tudo para eles, e não dão o dízimo, e não dão a oferta, e não ajudam o necessitado. Dizem não. Senhor, eu te amo, tá? Eu te amo tanto que eu te dou tudo, menos o meu dinheiro. E essa é a geração que a gente vive, onde os cristãos são tão egoístas, tão avarentos,
tão jactanciosos, tão briguentos quanto as outras pessoas. Eu não falo de todos, eu falo, infelizmente, de uma média. E os profetas vieram, como João Batista veio, os profetas vieram em cada geração para alertar o povo: ei, acordem, Deus não é uma marionete que vocês brincam com Ele, Deus não é influenciável pela manipulação de vocês, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso mesmo ele vai colher. Ou seja, ei, Deus está vendo, Deus não está preocupado com o que tu disse, Deus está observando o que tu faz. O que tu disse tem importância, mas o que tu faz tem mais importância. Deus quer as tuas palavras? Quer. Deus quer o teu louvor? Quer. Mas Ele quer muito mais a tua obediência. Muito, 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 muito mais. Ele quer um coração contrito na presença dele. Eu lembro lá de 1 Samuel, quando o primeiro rei de Israel, vocês lembram o nome dele? Antes de Davi, como é que era o nome do rei? Saul. Deus mandou Saul fazer o quê? Destruir totalmente uma cidade, porque era uma cidade que se revoltou contra Deus. E ele disse: destrua os animais, destrua tudo. Saul destruiu tudo, menos o gado mais gordinho, porque esse gado ele queria comer. E aí quando o profeta veio, Saul disse: não, eu guardei esse gado para fazer uma oferta ao Senhor. E ali Deus tira o trono dele. A partir daquele dia Deus tira a presença dele. E Deus diz: o teu trono vai ser tirado. E o que o profeta diz? Você acha que Deus se agrada mais de sacrifícios do que de obediência? É melhor obedecer do que sacrificar. O que é isso? O que quer dizer que é melhor obedecer do que sacrificar, trazendo para o século 21, depois da obra da cruz? É melhor obedecer do que depois que você fez tudo errado, ir lá e pedir a misericórdia do sangue de Jesus. Ah, mas eu me arrependo, pastor, e eu oro, eu peço perdão, eu confesso. Sim, se você já errou, confesse, mas o melhor é você não errar. Ei, se Deus te falou, obedece, porque é melhor para ti, porque é para o teu bem. Deus não tem mandamentos penosos. Os mandamentos de Deus são proteção, são bênção para nós. E aí eu posso dizer assim, claramente: tem o não de Deus, e tem o sim de Deus, e tem o empurrão de Deus. E às vezes a gente não obedece o não dá bola para o sim, e fica se segurando no empurrão. Vou dar um exemplo. Tem coisas que Deus diz: não, é pecado. Cara, se é pecado, se Deus te disse não, por que você está fazendo? Está na Bíblia. Se teu pai disse não, porque Deus usa também os pais, Deus usa as autoridades. Se teu chefe disse não, por que você está fazendo? Você está quebrando o princípio da obediência. Você não está sendo como Cristo. Ah não, pastor, mas eu agora estou obedecendo tudo, eu não faço nada que diz não, eu faço. Tá bom. Aí você vai ver a vida do cara, o cara não faz nada. Vou ficar só dentro de um quarto, parado, eu não vou pecar, né? Não, daí Deus tem o sim. Ele diz: vai filho, faça isso. E você não faz. Quem é chamado para fazer algo e não faz, está desobedecendo. Então tem coisas que Deus quer que você faça. Por exemplo, tem jovens que às vezes estão namorando há anos, e Deus está dizendo no coração: ei filho, está na hora de casar. A Bíblia diz: deixará o pai e mãe, se unirá a sua mulher, serão uma só carne. Não diz: ache uma namorada e fique se enrolando por anos. Não é isso que diz. Depois vem:
Ó, pastor, a carne é fraca, nós caímos em pecado no namoro, mas aqui é difícil. Claro que é difícil. Deus não instituiu o namoro, isso é uma coisa que nós criamos. Fica 2, 3 anos, um homem e uma mulher se relacionando. Gente, é óbvio, homem e mulher foram feitos para ter relações íntimas. Foram feitos para isso. Foram feitos. E o ambiente para isso chama-se casamento. E vão ter filho, e vão ser muito felizes. Agora ficar se enrolando. Então conhece a pessoa. Ah, mas eu não tenho condições financeiras. Então nem começa a namorar. Não começa, cara. Porque a hora que tu começar a namorar, vai aumentar o desejo. E a hora que aumentar o desejo, grande chance de vocês caírem em pecado. E ela não é tua mulher, e tu não é o marido dela. Depois vai dar problema. Então espera. Ah, mas é que eu só posso casar quando eu tiver uma casa igual ao do meu pai. Então tu vai ter 40 anos, 50, porque teu pai só conseguiu comprar essa casa com essa idade. Sabe? Então, o mundo de hoje, ele impõe algumas coisas que vão contra a vontade de Deus. Essa ideia de focar só na questão profissional, tem muitos jovens focando só nisso. Cara, eu quero dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo, depois eu vou ver família. Ei, meu, a ordenança do Senhor é primeiro família. Claro que tu tem que ter o sustento para tua casa, mas tem gente que vai deixando a família para depois. Quando vê, vai estar com 40 anos de idade, não teve filho. Passou. Eu vou dizer para ti uma coisa: a falta que faz para alguém não ter, deixar de ter filhos. Vocês ainda não entenderam, os que são solteiros, mas o dia que tu tiver um filho no teu colo, tu vai ver que a tua vida muda, e muda para muito melhor. Até a tua relação com Deus, tudo, teu propósito, tudo muda. Fui hoje na livraria, um rapaz que me atende lá, muito querido. Ele é um cara assim jovem, e ele e a esposa dele, os dois trabalham lá. E daí ele disse: cara, eu disse para ele, feliz dia dos pais. Ele disse: é meu segundo dia dos pais. Todo feliz. Daí ele disse: meu, mudou minha vida, cara. Essa criança mudou minha vida. Ele disse: me deu responsabilidade, me deu outra visão. Eu nem penso mais nas minhas coisas, eu só penso na criança. E me deu assim, ó, nos deu uma alegria. Eu fiquei pensando, ele disse: por que nós tivemos um filho tão tarde? Nós podíamos ter tido antes. E é um cara que nem é cristão. Eu estou falando isso porque tem jovens que às vezes vão postergando a vontade de Deus. E a vontade de Deus é família. Não tem alegria melhor do que tu chegar em casa depois de um dia de trabalho cansado, sentar na mesa com a tua família. Então tem coisas que Deus diz sim, mas a gente vai dizendo não, a gente vai botando obstáculo, a gente vai se tornando difícil. Ah, pastor, eu sou criterioso. Cuidado, para não ser criterioso demais e afastar todo mundo de perto de ti. Será que tu é criterioso ou tu se acha demais? Ninguém é bom para ti. Também não estou dizendo para te baixar a régua lá embaixo e pegar o primeiro que aparece. Estou dizendo para você ser humano, conversar com as pessoas. Ei, as pessoas são diferentes. Esses dias um irmão disse assim: a minha esposa é muito sensível. Nossa, qualquer coisinha ela chora. Eu disse: tu queria ter casado com um homem barbado, que nem tu, grosso, que nem eu, dedo destrocado. É isso que tu queria? Cara, Deus te deu uma mulher sensível, uma flor, cuida dela. Mas que eu não posso falar nada. Ele disse: não, tu não pode falar desse jeito grosso. Isso também é desobediência. Deus mandou o marido proteger a esposa. Se o cara não protege, ele está pecando, está desobedecendo a Deus. Por que eu estou falando esse monte de verdade aqui? Cara, porque o problema da igreja hoje não está na teoria, não está no culto. Nossos cultos são lindos. O ensino, eu acho que está cada vez melhor em algumas igrejas. O problema está na prática. Tem que acordar de manhã e dizer assim: hoje eu vou sofrer por Cristo, mas vou obedecer. Hoje, se for preciso, eu vou para a cruz, mas eu vou obedecer. Hoje eu vou honrar a Deus, mas eu vou obedecer. E obedecer às vezes é ouvir o não, e às vezes é ouvir o sim, e às vezes é ouvir o empurrão de Deus. Esqueci de falar do empurrão. O empurrão é o seguinte: tem vezes que Deus te chama e te empurra para fazer uma coisa que tu não quer, ou que tu está com medo.
Se tu desobedecer, também é pecado. Também é pecado. Volta e meia tem umas coisas que me angustiam. Vou dar um exemplo. Às vezes eu estou deitado na minha cama de noite, bem quietinho, bem de boa, com vontade de dormir. E eu estou deitadinho na minha cama e o Espírito Santo vem no meu ouvido e começa: que tal tu fazer isso? Organiza aquilo, faz aquele outro. Mas às vezes Deus vem com umas ideias assim que parecem, aos meus olhos, assim: cara, esse negócio não vai dar certo. Esse negócio é absurdo, é grande demais, vai dar muito trabalho. Mas Deus fica me insistindo, e eu acordo de manhã e Deus faz alguém me mandar uma mensagem dizendo: sabe o que Deus me disse? Que a gente tinha que fazer tal coisa. E é a mesma coisa que eu estava pensando na cama de noite. E daí na outra semana eu vou numa escola e alguém me diz assim, vou dar um exemplo para vocês. Ano passado aconteceu isso. Ano passado, no início do ano, veio no nosso coração, estava deitado na cama, veio esse negócio assim: crie um evento para o Setembro Amarelo, para trabalhar com os jovens nas escolas, para falar sobre o valor da vida, falar que eu amo eles. Faz um evento grande, contrata a FENAC, veio tudo na minha cabeça, veio o plano pronto, o plano de negócio. Cara, esse é um negócio que dá muito trabalho. Eu já tenho igreja para cuidar, trabalho para cuidar, faculdade para cuidar, estou estudando, estou fazendo 1000 coisas. E Deus me coloca um negócio desse, cara, eu acho que é coisa da minha cabeça. É mais fácil eu pensar que é coisa da minha cabeça. Contratar a FENAC custa caro. Onde é que eu vou tirar dinheiro? No outro dia um cara me manda mensagem: Dionísio, Deus está me falando que a gente devia fazer alguma coisa no Setembro Amarelo. Eu vou para uma escola, chego lá, a diretora me diz: um menino foi encontrado no banheiro com os braços tudo cortados, estava tentando se matar. Eu vou na outra escola, um aluno tentou suicídio. E Deus começa a dizer: ó, lembra do Setembro Amarelo? Lembra do negócio na FENAC? Lembra do negócio? Senhor, de onde é que eu vou tirar dinheiro? Senhor, dá um trabalhão organizar isso, eu acho que não é para mim. Resultado: sabe quando Deus está te empurrando? Não é um vento, é um tufão de Deus. Vai, cara, faz. E eu comecei a organizar esse negócio. Chamei o Mádia, chamei outros irmãos. E nós fizemos ano passado um evento na FENAC. Reunimos 4.400 alunos em 2 dias. E anunciamos que há um Deus de amor, que existe esperança, misericórdia. E foi um impacto para as escolas. Deus enviou para nós 32 mil reais de doação para esse evento. A gente pediu doação e as pessoas doaram. Pagamos os ônibus, pagamos a FENAC, ganhamos um telão, fizemos, o negócio funcionou. E era tipo Deus dizendo: vai e faz. E eu disse: tá bom. Deixei de lado coisas que eu queria fazer, claro. Tinha outros planos para aquele ano, tinha, claro. Mas Deus faz o que Ele quer, se a gente se dispõe. E agora o ano começou, e Deus me disse: esse ano vocês vão fazer mais dias. E nós estamos fazendo um evento ao invés de 2 dias, de 6 dias, em setembro. E a meta esse ano é a gente atingir em torno de 8 a 9 mil alunos. E Deus está fazendo. Vamos fazer 2 dias no colégio 25 de julho, no ginásio. Um dia nós vamos fazer lá em Estância Velha, no 8 de setembro. Um dia aqui na paróquia Sagrado Coração de Jesus, na Santo Afonso. E um dia no ginásio Halber, em Canudos. 5 dias. E mais um 6º dia no colégio Cenecista. E as outras escolas vão para lá. E nós vamos levar banda, vamos fazer algo fantástico ali com os voluntários. Às vezes as pessoas olham as coisas acontecendo e parece assim: esse cara gosta de fazer coisa. Eu já estou na fase de estar cansado. Eu tenho filho, tenho esposa, tenho mais um filho vindo. Às vezes eu penso assim: cara, dava para eu parar um pouco de fazer algumas coisas. Mas tem coisa que o Espírito Santo me diz: não terceiriza o que eu mandei tu fazer. E a gente vai e faz. Então eu quero dizer que quando vem o chamado de Deus para você, pode ser o chamado para uma coisa simples. Talvez Deus está te dizendo: te dispõe para trabalhar
a recepção dos jovens. Cara, mas a recepção dos jovens eu tenho que chegar às 7 horas toda sexta. Vou ter que sair correndo do trabalho. Cara, vai. Ajuda na recepção. Quem sabe Deus está te chamando para ajudar na transmissão do culto online. Mas eu vou ter que aprender um negócio que eu não sei. Cara, se Deus está te mandando, vai e faz. Ele vai te dar graça. Deus está me mandando evangelizar na minha escola, na minha faculdade, ou me envolver nesse negócio aí do Setembro Amarelo, ou me envolver na MPC, ou me envolver em algum outro projeto de evangelismo. Mas eu vou ter que sacrificar horas da minha vida, vou ter que sacrificar. Cara, obediência significa sacrifício. Mas tem um fruto da obediência. Depois você vê o fruto do seu penoso trabalho, você fica satisfeito. Quantos anos, Raul e Yuri, que vocês estão aqui com os jovens na sexta, cuidando? 3º ano? Esse ano, final desse ano vai fazer 3 anos então. Toda sexta-feira eu e a Thaís cuidamos dos jovens aqui por 8 anos ou 9 anos. Raul e Yuri já estão 3 anos. Antes eles já estavam aqui. Existe sacrifício. Eles têm 2 filhos pequenos. Toda sexta-feira eles estão aqui. E ele não chega em cima da hora. Às vezes sim, mas ele evita fazer isso. E ele se dedica a semana toda planejando os jovens. Eu sei porque ele me enche o saco no WhatsApp a semana toda. Dionísio, isso, aquilo, tive tal ideia, o que tu acha? Papapá. E ele está orando por vocês. Hoje eu aconselhei o fulano, hoje eu conversei com o ciclano. Vou ligar para o Beltrano. E aí vai. Tudo exige sacrifício. Dizer sim para Deus, muitas vezes é dizer não para mim. Só que se eu não fizer isso, eu vou perder a oportunidade. Eu vou perder a oportunidade. Não é Deus que está perdendo, é você, porque Deus vai chamar outro. Dizem que um cavalo encilhado não passa 2 vezes. Vocês já ouviram falar disso? Você sabe o que quer dizer isso? Um cavalo encilhado. Vocês são bem jovenzinhos. Antigamente as pessoas não andavam de carro, elas andavam de cavalo. Um cavalo custava muito caro. Ter um cavalo era que nem ter um carro, era um patrimônio. E um cavalo encilhado é um cavalo que já está domesticado, já está com a sela, com tudo, e que se perdeu. E eles geralmente, quando eles se perdem, eles passavam correndo nas ruas. E quando um cavalo passava na tua frente correndo, tu podia correr, pular em cima dele, e ele era teu. Pensam, quem imagina hoje passar um carro zero, um Porsche na rua, sem motorista, com a porta aberta. É o que dizem. Então um Porsche com a porta aberta, sem motorista, não passa 2 vezes. É raro acontecer isso. Cara, passou, aproveita a oportunidade. O vento de Deus veio, Deus te diz faz. Cara, faz, porque talvez não venha de novo a chance. Agora, se você for corajoso, você dizer sim para Deus, você obedecer o chamado, você vai desfrutar da bênção de Deus sobre a sua vida. Eu estou indo para o fim. Eu quero ler com você Juízes 16, versículo 17. Obediência a Deus nos faz proteger o nosso chamado. E diz assim: e descobriu-lhe todo o seu coração, e lhe disse: nunca passou navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia a minha força, e eu me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Essa é a história de Sansão. No dia que ele contou para Dalila, para a prostituta, o segredo dele. Ele não foi fiel.
e não obedeceu. E ele perdeu o chamado. Ele perdeu a vocação, ele perdeu o dom de Deus que ele tinha. Jonas também, capítulo 1, versículo 2. Deus disse para Jonas: levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas, porém, se levantou para fugir da presença de Deus para Tarsis. Jonas foi outro que não foi fiel ao seu chamado. A obediência me ajuda a ouvir a voz de Deus e a cumprir o chamado de Deus. Eu quero encerrar lendo Romanos 5,19. Quem toca o piano hoje? A Esther? Estherzinha, querida. Romanos 5,19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Quem é esse um que obedeceu? Jesus. Um homem, Adão, trouxe a desobediência à terra. Mas um homem, Jesus, resgatou a obediência. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos chamados a nos tornarmos filhos obedientes. Jovem, quem aqui ainda mora com seus pais? Levanta a mão. Eu não moro, então não vou levantar a mão. Quem mora, levanta a mão, bem alto, vamos ver. 60%, 70%. Quem aqui mora com os pais, mas já ganha o seu dinheiro, tem tipo uma vida financeira assim, autônoma? Levanta a mão. Mora com os pais, mas ganha o seu dinheiro. Tá, e aí? Então, se hoje tu chegar em casa e aí os jovens aqui te mandam uma mensagem: ô meu, vamos comer tal coisa agora em tal lugar. Tu tem dinheiro, tu é de maior, tu diz pro teu pai: ó pai, eu vou lá comer um negócio com o pessoal da igreja. E teu pai olha para ti e diz: filho, não vai, está muito tarde, tu vai ficar em casa hoje. Ou tua mãe diz isso. E aí, o que você faz? Ah pai, eu sou de maior, eu pago minhas contas, eu tenho meu dinheiro, quem manda aqui sou eu. Espírito da desobediência. Eu vi essa semana um negócio que me chamou muita atenção. Vocês viram esse avião que caiu lá em São Paulo? 64 pessoas morreram. Era para ser mais. Tinha uma moça médica de 20 e poucos anos na fila para entrar no avião. Tocou o telefone. Era o pai dela dizendo: filha, quando é que tu vai vir? E ela disse: eu estou na fila, pai, do avião. Vou hoje para casa. E o pai dela disse: não vem hoje. Não volta nesse avião. Tem uma coisa dentro de mim dizendo que não é para te voltar hoje. Fica aí mais um dia. Volta só amanhã. E ela disse que ela achou que era uma besteira, mas o pai dela insistiu. E ela pensou: vou perder mais um dia aqui nessa cidade, longe de casa. Já tenho minha agenda. Mas o pai dela insistiu. E não porque ela acreditasse que era algo ruim, mas pela insistência do pai, ela saiu da fila e trocou o horário do voo para outro dia. O pai não entendia, mas uma coisa estava inquietando ele, dizendo: tira a tua filha desse voo. Quando o filho está debaixo da autoridade do pai, em obediência, ele goza das bênçãos da obediência.
Esse pai foi instruído pelo Espírito Santo. Eu não sei qual o propósito de Deus para essa moça médica de 28 anos, mas eu sei que Deus tem um propósito para a vida dela, porque Deus livrou ela da morte naquele momento. E ela foi livre porque ela obedeceu. Uma vez eu li um livro muito legal que dizia que os pais são um freio na vida dos filhos. E me pareceu uma coisa tão pesada. Um freio é uma coisa ruim. Eu não quero ser freado. Jovens, tira o freio do teu carro para te ver. É legal acelerar, mas tem a hora que tem que parar. E o pai e a mãe às vezes vão ser aquela pessoa que vão ter a sabedoria para dizer: agora está na hora de parar. Às vezes eles não vão falar nesse tom que eu estou falando. Às vezes vai ser: agora deu. Não, guri. Mas ainda assim é um freio. E no mínimo, se você dizer assim: ah, mas o que meu pai me pede não tem sentido, o que minha mãe me pede é besta. No mínimo, se você obedecer, você está sendo obediente a Deus e está debaixo de bênção e de promessa. No mínimo. Mas eu digo que é mais que isso. Uma vez quando eu tinha 17 anos, quase 18, acho que eu já tinha 18, eu queria ir numa festa da escola. Tinha uma festa de noite da garota da escola. Até minha irmã, que é mais nova que eu, ia ir. Ia ter o desfile lá das colegas e tal. E era dentro da escola, nem bebida alcoólica não ia ter. Eu disse: mãe, eu vou ir nessa festa. Não, filho, não vai. A mãe está sentindo uma coisa ruim. Ah, mãe, agora eu já sou de maior. Eu era de maior, que eu me lembro que eu falei isso. Agora eu posso escolher, mãe. Eu vou ir, mãe, não vai dar nada. Termina às 10h30 a festa da escola. Filho, não vai. A mãe está pedindo. Enrolei minha mãe e fui. Cara, eu nem entrei na festa. Eu estava na porta, na rua. Tinha uma rodinha com os meus amigos. Eu parei nessa rodinha. Tinha um cara estranho nessa rodinha. Um cara que eu nunca vi. Esse cara estava drogado. Esse cara não me conhecia, mas ele olhou para mim e se fechou e disse assim: eu não gosto de pessoas como você. Do nada. Não falei nada para ele. E ele veio andando na minha direção e deu um pulo, ele era baixinho, e me deu uma cabeçada e quebrou meu nariz. Cara, eu tonteei, quebrou o nariz, começou a sangrar, rasgou o nariz. Eu tive que sair, levado pela polícia para fazer ponto e consertar um nariz quebrado. Eu podia estar em casa comendo a jeitinha da minha mãe. Podia estar lá desfrutando num pratinho de carreteiro bem gostoso que a dona Marli faz até hoje. Mas o meu ímpeto de querer fazer o que eu queria, porque eu já era de maior, falou mais alto. Quando eu cheguei em casa, estava lá minha mãe para passar um negócio para limpar. Ela que tirou depois os pontos. Mas ela sempre dizia: se tu tivesse me ouvido, você não precisava ter passado por isso. Eu sempre digo para minha filha, eu tenho várias cicatrizes no meu corpo. Esses dias eu ministrei para ela isso na cama. Filha, todas as cicatrizes que eu tenho no corpo, todas, é porque eu desobedeci a tua avó alguma vez quando eu era criança ou adolescente. Todas, é sério, gente, todas as cicatrizes que eu tenho é alguma coisa que minha mãe disse: não faz, e eu fiz. Todas. E eu tenho umas 7 ou 8. Eu parei de contar uma hora. A gente não precisa ter cicatrizes se a gente obedecer. A lei de Deus é proteção. A palavra de Deus é segurança. O Espírito Santo não está ali para nos prejudicar. Ele está para nos ajudar. Deus só quer o seu bem. Mas eu tenho que me sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeição é submissão. É me dar conta de que
Porque eu não sou o centro. Na geração de hoje todo mundo quer ser o centro. Ninguém quer ser o segundo, o terceiro, o quarto, o décimo. Como é que é o teu relacionamento com teus pais? Como é que é o teu relacionamento com teus chefes no trabalho? Você obedece na frente deles e pelas costas dá aquela risadinha com os colegas? Como é que é teu relacionamento com as pessoas que são autoridades sobre a tua vida na igreja, em outros lugares? Está na hora de consertar. Está na hora de corrigir. Está na hora de se tornar um filho obediente. Em Jesus nós podemos nos tornar justos. Por meio da obediência dele, podemos nos tornar filhos obedientes. Amém? E aí, você quer isso? Quanto você obedece a palavra de Deus? Ou você obedece só a parte que você quer? É toda a Bíblia e a Bíblia toda para todo homem. É toda a Bíblia e a Bíblia toda. E é para o nosso bem. Feche teus olhos, vamos orar, pedindo que Deus nos dê essa graça. E vamos arrepender os nossos corações da desobediência que está latente dentro de nós. Habita em nós o espírito da desobediência e a gente tem que admitir isso. Pai, nós estamos aqui na Tua presença e nós nos humilhamos na Tua presença, Senhor. Senhor, nós admitimos que dentro de nós existe uma batalha todos os dias. E muitas vezes, Senhor, a desobediência sai vencendo. Mas hoje, Senhor, nós queremos a bênção. A bênção que vem por meio da sujeição, da submissão, da obediência. Queremos nos tornar, Senhor, como Jesus. Queremos nos esvaziar de nós mesmos e viver a Tua vontade. Vem, Senhor, eu peço em nome de Jesus. Toma esse jovem, este irmão, esta irmã, esse senhor, essa senhora. Toma, Senhor, este querido que está aqui hoje. Eu sei que o Senhor ama este irmão. Eu peço, Pai, abre os olhos para que ele possa colocar hoje na balança a sua vida e decidir transformar o que é necessário. Nos ajuda a honrar os nossos pais, Senhor. Nos ajuda a honrar as autoridades, Senhor. Nos ajuda a obedecer aqueles que o Senhor colocou, Senhor, acima de nós, para nos proteger, para serem freios. Nos ajuda, Senhor, a honrar a Ti nos nossos relacionamentos. Pai, a gente não quer viver como o mundo vive, e porque todos vivem desse jeito. Não, Senhor, nós queremos viver para o Teu agrado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo para sermos filhos obedientes. Pedimos a ajuda do Espírito Santo para termos em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Se Deus está falando contigo e tem coisas que você quer transformar na tua vida, coloca a mão no teu coração. Se Deus te mostrou alguma coisa hoje que você precisa transformar na sua vida, põe a mão no seu coração. Aí está o Espírito Santo. Aí está o Espírito Santo tocando você. Ele está te mostrando. Isso é metanoia, é Deus mudando o seu coração. Pai, eu peço que agora, Senhor, esta mão seja a Tua mão, tocando o coração deste jovem, desta moça, desse rapaz, e que este coração seja transformado, seja moldado pelo Teu Espírito, Senhor, como o Senhor tem feito dia a dia no meu coração, Deus. Eu peço, opera no coração desses meninos e meninas. Opera, Senhor, a bênção da reconciliação. Aqueles, Senhor, que já foram filhos desobedientes,
que já desonraram seus pais, que já desonraram autoridades na igreja, no trabalho, na escola. Ajuda, Senhor, a se reconciliarem. Ajuda, Senhor, a serem transformados e a darem a partir de agora um bom exemplo. Mas principalmente, Senhor, nós queremos obedecer a Ti e a Tua palavra, Senhor. Nós não queremos guardar 99% e pecar em 1%. Nós queremos guardar toda a Tua palavra. Nós queremos ser fiéis com os nossos corpos, com a nossa mente, com os nossos olhos, com as nossas mãos, com o nosso dinheiro, com tudo que nós somos, Senhor. Nós queremos ser fiéis a Ti, Senhor. Nós não queremos, Senhor, ser como este mundo flexível. Nós queremos ser rígidos no cumprimento da Tua vontade, porque ela é a verdade, e nós não queremos nada menos do que a verdade. Dá-nos um novo coração, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Fique com teus olhos fechados. Deus me manda fazer uma coisa. Estava aqui orando, me veio um sentimento no coração. Às vezes você tem dificuldade para obedecer, porque essa pessoa te machucou muito. Talvez essa pessoa não exerceu a autoridade com sabedoria. Talvez essa pessoa que é autoridade tem feito um mau uso da autoridade. Quem sabe você tem dificuldade para obedecer porque pessoas te feriram e você criou um avesso à autoridade. Você se sente machucado por pessoas que foram autoridades e usaram de autoritarismo, te feriram. Quem sabe teu pai, quem sabe um namorado, quem sabe alguém que esteve na sua vida e te machucou, quem sabe um professor. Deus quer curar teu coração hoje. Ele diz: eu sou o modelo de autoridade. Minhas palavras são doces, a minha correção é suave, meus braços te alcançam. Se quem sabe você foi ferido e você tem uma ferida no seu coração, sabe, alguém te machucou muito no passado. Eu quero orar com você agora. Levante sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Deus está te enxergando, filho, filha. Deus está te enxergando. Você que levantou a mão, coloque ela no coração de novo. Pai, eu oro por esse jovem, por esta menina, por este rapaz, por esse senhor, por esta senhora que levantou a mão agora, Senhor. E eu peço o teu bálsamo nesse coração. Eu peço, Espírito Santo, visita agora e cura esta alma onde ela foi ferida, aonde, Senhor, o machucado foi feito por uma autoridade, quando alguém, Senhor, que devia proteger, machucou. Eu peço, Pai, agora, em nome de Jesus, cura esse coração. Eu peço, Senhor, ajuda este irmão a liberar o perdão e a honrar esta pessoa, mesmo depois de tudo isso. Como Jesus honrou Pôncio Pilatos, como Jesus honrou e orou pelos que estavam perseguindo Ele, assim, Senhor, que nós possamos fazer o mesmo. Que quando nos apertarem, saia de nós um perfume suave da Tua presença. Eu peço, Senhor, toma o coração desse jovem, deste menino, desta menina. Enche, Senhor, com a Tua presença.